E aí, torcedor palmeirense, vamos direto para as novidades que estão movimentando a academia de futebol, porque a temporada ainda reserva muita história e não dá para ficar parado diante de tudo que está acontecendo. Começando pelas movimentações de mercado, surgiram informações de que Lucas Beiraldo, ex-São Paulo e atualmente no PSG, foi oferecido ao Palmeiras por intermediários. O clube demonstra interesse, mas ainda não deu resposta. É aquele tipo de jogador que o Verdão precisa para fortalecer a defesa, principalmente com a situação atual do Murilo, que caiu de rendimento, e do Mikael, que ainda precisa se firmar. O nome também chegou ao Flamengo, o que deixa a disputa mais acirrada. E é exatamente esse perfil de atleta que pode fazer diferença se chegar. A diretoria precisa avaliar, porque reforços de qualidade para o setor defensivo sempre foram fundamentais para manter o time competitivo, e o Palmeiras não pode abrir mão de oportunidades como essa. Torcedor, você aprova a contratação de Beiraldo? Vale colocar sua opinião, porque a participação da torcida faz parte do sentimento que envolve o clube. Falando em negociações, o River Plate demonstrou interesse no volante Aníbal Moreno, enquanto também tenta a contratação de Fausto Vera. O Palmeiras vê essa movimentação sem problemas, considerando que Moreno está na lista de possíveis saídas e não há qualquer resistência do clube em negociar o jogador, desde que as condições sejam favoráveis. Esse tipo de ajuste é estratégico, porque a diretoria acredita que o elenco atual ainda mantém condições de disputar títulos importantes. O foco não é apenas competir, mas sim ganhar. E por isso, ajustes pontuais e investimentos inteligentes são essenciais. O Palmeiras não quer um time apenas competitivo, quer um time capaz de conquistar, e a busca por reforços e manutenção de um elenco qualificado é parte desse planejamento. Enquanto isso, algumas situações internas ainda provocam discussões. O goleiro Everton, que perdeu a titularidade para Carlos Miguel, tem conversas em andamento com o Grêmio e possivelmente deixará o clube em busca de mais minutos em campo. No meio de campo, Felipe Anderson passou por exames devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, lesionado em jogo contra o Flamengo, mas a expectativa é que se recupere para retornar às atividades. Essas movimentações mostram que a diretoria busca equilíbrio, manter a base, realizar ajustes pontuais e observar oportunidades para fortalecer o elenco sem comprometer a estrutura do time. É impossível falar do momento do Palmeiras sem mencionar o impacto da final da Libertadores. A derrota para o Flamengo não gerou mudanças estruturais na comissão técnica. Abel Ferreira segue intocável e a diretoria mantém a confiança em seu trabalho, apesar da frustração dos torcedores. A preparação para o próximo confronto contra o Atlético Mineiro começou com atividades leves para os titulares, enquanto o restante do elenco trabalhou em campo sob a supervisão da comissão técnica. Esse cuidado mostra que o clube prioriza a recuperação física e a manutenção da performance dos atletas. Mas também evidencia a necessidade de discutir estratégias e buscar soluções para as falhas apresentadas nos momentos decisivos. O tema da continuidade de Abel Ferreira sempre gera polêmica entre os torcedores. Muitos questionam se o treinador se tornou intocável. Mas é inegável que sua passagem pelo clube trouxe títulos importantes. No entanto, há quem argumente que o Palmeiras já era um clube vitorioso antes da chegada dele e que novos talentos e um trabalho renovado poderiam trazer perspectivas diferentes. O debate sobre a necessidade de inovação na comissão técnica é natural,
principalmente quando se observa que algumas contratações não corresponderam às expectativas ou que o time teve performances abaixo do esperado em jogos decisivos. Torcedor palmeirense, essa discussão é fundamental para o futuro do clube, porque é preciso avaliar não apenas os resultados passados, mas também a capacidade de o time evoluir e se manter competitivo. Nos bastidores, a questão da presidência também está em pauta. A presidente Leila Pereira ainda busca consolidar seu projeto, mas a derrota na Libertadores enfraqueceu a percepção de continuidade. A ideia de um terceiro mandato exige alteração estatutária, algo que gera críticas e debates dentro do clube. A oposição, embora minoritária, aponta que decisões estratégicas precisam refletir os interesses do Palmeiras como um todo, e não apenas de uma gestão específica. Torcedores atentos discutem se mudanças na diretoria poderiam trazer mais assertividade nas decisões de mercado e na condução do time, principalmente em relação a reforços de peso que possam fazer diferença imediata. Além das questões administrativas e de mercado, a reação da torcida é uma peça central nessa narrativa. Os desabafos chegam de todos os cantos e refletem o sentimento de frustração após resultados negativos. Jogadores que não cumprem expectativas, falhas individuais em partidas decisivas e estratégias que parecem repetitivas ou pouco corajosas acabam provocando revolta. Um exemplo disso é a atuação do lateral Kelvin, que em momentos importantes deixou escapar jogadas cruciais, permitindo gols do adversário. A percepção de que o time demonstra medo em partidas decisivas contribui para a insatisfação da torcida, que cobra mais atitude, coragem e comprometimento em campo. As críticas se estendem a Abel Ferreira, cuja idolatria por parte de alguns torcedores é questionada. Muitos acreditam que o treinador não é mais capaz de conduzir o time com a mesma eficiência, especialmente diante de equipes de nível equivalente ou superior. Os torcedores mais atentos lembram que, embora Abel tenha conquistado títulos importantes, o Palmeiras já era um clube vencedor antes de sua chegada. O debate sobre meritocracia, competência e responsabilidade dentro do clube é acalorado, porque envolve a história do Palmeiras, a paixão da torcida e a expectativa por conquistas futuras. O momento é de reflexão sobre como equilibrar experiência e renovação, reconhecendo conquistas passadas, mas buscando um planejamento estratégico que prepare o clube para novas vitórias e maior consistência. Os áudios enviados pelos torcedores expressam exatamente essa frustração e indignação. Muitos ressaltam que o investimento realizado na montagem do elenco não refletiu em resultados satisfatórios e que erros individuais e coletivos comprometem o desempenho em partidas decisivas. Há descontentamento com o planejamento de contratações, que em alguns casos não trouxe jogadores de impacto, deixando lacunas que poderiam ser preenchidas para elevar o nível do time. A cobrança é por responsabilidade, por coragem em campo e por uma gestão que compreenda a necessidade de renovação, sem perder a identidade vencedora do clube. O Palmeiras, mesmo diante de críticas e questionamentos, segue focado em manter seu projeto competitivo. A diretoria não planeja mudanças drásticas para 2026 e aposta na manutenção da comissão técnica e da estrutura do clube, acreditando que ajustes pontuais serão suficientes. No entanto, o torcedor observa atentamente e continua questionando decisões, reforçando a necessidade de que o planejamento estratégico considere não apenas títulos, mas também o desempenho consistente em todos os setores.
Essa tensão entre expectativa e realidade é o que mantém a paixão viva, porque cada resultado, cada contratação e cada decisão repercute diretamente na percepção de sucesso ou fracasso do Verdão. A análise de desempenho também envolve a comparação com outros clubes que realizaram investimentos menores, mas obtiveram resultados expressivos. O caso do Botafogo, por exemplo, é citado como referência de gestão eficiente, mostrando que nem sempre o maior investimento garante títulos. Essa reflexão desperta questionamentos sobre escolhas da diretoria, sobre contratações que não se mostraram eficazes e sobre a necessidade de maior rigor na avaliação de jogadores, especialmente aqueles que chegam para reforçar setores essenciais como defesa, meio-campo e ataque. A torcida palmeirense permanece ativa e vocal, e os desabafos refletem uma expectativa legítima de ver o clube não apenas competir, mas vencer. Há uma clara percepção de que ajustes são necessários, seja no planejamento, seja na condução técnica, para que o Palmeiras continue como referência de sucesso no futebol brasileiro. O debate sobre Abel Ferreira, sobre Leila Pereira e sobre a composição do elenco é intenso, porque cada decisão tomada impacta diretamente no desempenho e na satisfação de quem acompanha e ama o clube. Os torcedores exigem protagonismo, atitude e responsabilidade em todos os setores. Eles querem ver um time que não apenas participe de competições, mas que domine as partidas e faça jus à história do clube. Cada erro, cada falha individual, cada decisão polêmica gera reação imediata, mostrando que o torcedor palmeirense não se contenta com justificativas ou explicações simplistas. O sentimento que permeia a torcida é de cobrança justa, baseada na expectativa de que o Palmeiras continue a escrever sua história de conquistas, mantendo a tradição vencedora que construiu ao longo das décadas. O ambiente na academia de futebol continua fervendo entre expectativas, críticas e análises detalhadas do desempenho do time. A diretoria mantém a postura de confiança na comissão técnica, mas a torcida pressiona por resultados concretos, questionando decisões de mercado, desempenho dos jogadores e a estratégia adotada em campo. É uma relação complexa, mas natural, em um clube que sempre buscou excelência e que hoje se vê diante da necessidade de equilibrar a manutenção da base vencedora com a busca por novas soluções que tragam ainda mais títulos e consistência. Seguindo a análise, torcedor palmeirense, não dá para ignorar a importância de refletir sobre cada decisão tomada dentro do clube. A situação do elenco, por exemplo, mostra claramente que a diretoria precisa ter critério na hora de investir e planejar contratações. Alguns reforços recentes não corresponderam às expectativas, e isso gerou frustração, não apenas entre os torcedores, mas também entre comentaristas e profissionais que acompanham o Palmeiras de perto. O problema não é investir, mas investir certo, contratar jogadores que realmente agreguem ao time, que elevem o padrão técnico e tático e que possam fazer a diferença em partidas decisivas. E não é só uma questão de quantidade, mas de qualidade, de entender o que cada setor precisa e de não desperdiçar oportunidades de melhorar o grupo. O setor defensivo, por exemplo, continua sendo uma preocupação. O Murilo, que teve queda de rendimento, precisa ser observado com atenção, enquanto o Mikael ainda mostra inconstância em suas atuações. São detalhes que fazem diferença em jogos de alto nível. E é exatamente por isso que a chegada de nomes como Lucas Beiraldo poderia ser estratégica.
A diretoria precisa pensar na evolução do time, mas também na necessidade de reforçar posições que estejam fragilizadas, porque não dá para se contentar com uma defesa que deixa brechas ou com falhas que custam títulos. Um zagueiro de peso, que impõe a presença e confiança, poderia transformar a consistência do Palmeiras em campo e reduzir a pressão sobre outros setores. No meio-campo, as saídas e entradas de jogadores também são determinantes. O caso de Aníbal Moreno, que pode ser negociado com o River Plate, é um exemplo de como ajustes podem ser feitos sem comprometer a competitividade do grupo. O volante tem qualidade, mas sua saída não seria um desastre, porque o elenco possui alternativas e ajustes podem ser feitos com inteligência, visando equilíbrio e continuidade no desempenho. Ao mesmo tempo, a recuperação de jogadores lesionados, como Felipe Anderson, é crucial para manter o time competitivo. E a equipe médica e a comissão técnica trabalham para garantir que todos estejam em condições ideais para os próximos desafios. Enquanto isso, a discussão sobre Abel Ferreira continua a ganhar força. Muitos torcedores estão cansados de desculpas ou justificativas, especialmente depois de derrotas importantes. Há uma percepção de que o treinador, apesar das conquistas anteriores, não consegue mais extrair o máximo de alguns jogadores e que sua estratégia, às vezes, se mostra limitada diante de adversários de nível semelhante ou superior. A cobrança por renovação é legítima, porque o Palmeiras não pode se acomodar ou depender de uma única pessoa para continuar vencendo. O clube é maior que qualquer treinador. E a história já mostrou que é possível conquistar títulos mesmo com mudanças na comissão técnica, desde que haja planejamento, competência e coragem para ajustar o que não funciona. A questão da presidência também é central nesse cenário. Leila Pereira busca consolidar sua gestão. Mas críticas e questionamentos sobre um possível terceiro mandato mostram que a torcida não aceita decisões sem debate. Alterar o estatuto para prolongar mandatos não é um assunto simples e o apoio da base e da oposição precisa ser considerado. Torcedores atentos entendem que o sucesso do Palmeiras depende não apenas da equipe dentro de campo, mas também de decisões estratégicas que garantam transparência, eficiência e continuidade sem prejudicar a competitividade do clube. A pressão da torcida é natural, porque a história do Palmeiras é repleta de conquistas e ninguém quer ver o time perder relevância por escolhas equivocadas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a tomar forma e já provoca especulações em todo o país. Leila Pereira, conhecida por sua influência e ousadia no cenário esportivo, teria feito uma promessa para 2026 que, se confirmada, mudaria completamente a forma como se vê investimentos em clubes nacionais. Fontes próximas ao círculo da empresária afirmam que o valor que estaria disposto a colocar em campo seria recorde absoluto, superando tudo o que já se viu no futebol brasileiro. A ideia de um investimento tão vultoso não se limita apenas à montagem de elencos de estrelas ou à contratação de técnicos renomados. A expectativa é que Pereira esteja mirando um projeto de longo prazo, capaz de transformar a estrutura do clube e posicioná-lo como referência internacional em poucos anos. Entre empresários, cartolas e até jogadores, o assunto circula com a mesma intensidade de um clássico nacional, gerando tanto entusiasmo quanto descrença. Dentro do clube, o clima é de expectativa silenciosa. Jogadores,
Comissão técnica e membros da diretoria comentam nos bastidores sobre a possibilidade de reforços de impacto, infraestrutura de ponta e até projetos sociais e de marketing que poderiam colocar a equipe em outro patamar. Se a promessa se concretizar, especialistas apontam que o mercado de transferências no Brasil jamais será o mesmo. Enquanto isso, torcedores se dividem entre otimismo e cautela. Alguns já imaginam um elenco recheado de estrelas internacionais e jovens talentos que poderiam rivalizar com os maiores clubes do mundo. Outros lembram que, no futebol, promessas grandiosas nem sempre se traduzem em realidade e que o caminho até 2026 ainda é longo e cheio de desafios. Nos corredores do esporte, o burburinho é constante. Alguns analistas acreditam que a movimentação pode pressionar outros clubes a se mexerem, buscando alternativas para não ficar atrás na corrida por protagonismo nacional e até continental. A expectativa é tanta que qualquer sinal de aproximação com jogadores ou treinadores já gera especulação imediata, reforçando a ideia de que estamos diante de algo maior do que um simples investimento esportivo. Enquanto o país observa, a promessa de Leila Pereira para 2026 mantém todos em alerta, e a sensação é de que o futebol brasileiro está prestes a viver uma temporada de rumores sem precedentes, onde cada notícia pode virar manchete e cada movimento nos bastidores pode ser decisivo. Quem acompanha de perto garante, se essa promessa se concretizar, ninguém vai esquecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!